esse aqui é meu trabalho, meu vídeo sobre trabalho. Bom, e aqui eu vou começar pelo número 1, né, que é caracterizar os 4 diferentes tipos de conhecimento e explicar suas principais diferenças. Eu vou ler um pouquinho rápido, assim, para não ficar muito longo o vídeo. Conhecimento empírico, ele é adquirido através da experiência direta dos sentidos, como ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear. Um exemplo é saber que o fogo queima porque já se teve a experiência de se queimar. E as principais diferenças baseiam-se na observação e na experiência direta, sendo frequentemente subjetivo e específico ao indivíduo. Já o conhecimento científico ele é adquirido através do método científico, utilizando observações, experimentações e raciocínios lógicos para formular e testar hipóteses. Um exemplo, saber que a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, com base em experimentos e medições repetidas. E as diferenças é que ela se baseia em dados empíricos e é validado por meio de experimentação repetível e verificável, buscando objetividade e generalidade. Já o conhecimento filosófico, ele é adquirido através de raciocínio crítico, reflexão e argumentação sobre questões fundamentais da existência, do conhecimento, da moral, da mente e da linguagem. Exemplo, discutir a natureza da justiça ou a existência de Deus através de argumentos lógicos e filosóficos. E a diferença é que ele provém de reflexão e argumentação lógica. O conhecimento intuitivo ele é adquirido de maneira instantânea, sem o uso consciente da razão ou da experiência direta, frequentemente descrito como um sentimento ou um pressentimento. A diferença é a percepção imediata, muitas vezes sem explicação racional. A número 2, ela pediu para explicar a relação que existe entre a leitura, a escrita e a fala. Bom, a leitura é a porta de entrada para o conhecimento, ela permite o acesso a informações, também faz desenvolver a capacidade de melhorar o vocabulário. E a escrita ela pode ajudar a organizar pensamentos, conhecimentos e argumentos. A fala ela já facilita a expressão de ideias, desenvolve confiança e a capacidade de argumentação. Bom, para o sucesso acadêmico, estudantes que leem frequentemente, escrevem regularmente e se engajam em discursos orais, né, como apresentações, vídeos também, eles desenvolvem um domínio maior dos conteúdos. Então a prática, né, ela faz a pessoa desenvolver maiores habilidades para escrever, para falar em público, né, para apresentação e para dominar o conteúdo, né, falando, a pessoa aprende mais, né, ela grava mais os conteúdos. Então isso faz desenvolver maior habilidade do aluno, né? E com isso ele tem um sucesso maior, um sucesso acadêmico maior. Número 3, ela fala o que é pesquisa e por que se faz pesquisa científica, né? Bom, eu vi aqui que a pesquisa é um processo sistemático de investigação que busca responder perguntas, resolver problemas ou aumentar o conhecimento em uma determinada área. E aí existem vários tipos de pesquisa, como a pesquisa básica, ela visa expandir o conhecimento teórico sem uma aplicação imediata em mente, e ela é conduzida principalmente para entender fenômenos e princípios básicos. Já a pesquisa aplicada tem como objetivo resolver problemas específicos ou desenvolver novas tecnologias, processos ou produtos. Pesquisa descritiva também tem, que é busca descrever características de uma população ou fenômeno através da coleta de dados quantitativos ou qualitativos. Pesquisa experimental, que envolve a manipulação de variáveis em um ambiente controlado para testar hipóteses e estabelecer relações de causa e efeito. E também pesquisa exploratória, que ela é utilizada para explorar áreas onde há pouca informação disponível, ajudando a identificar problemas, hipóteses, quais são as razões, né, por que se faz a pesquisa científica. Ela é para o avanço do conhecimento, que ela é a principal motivação da pesquisa científica, ela é expandir as fronteiras do conhecimento humano, descobrindo os novos fatos, teorias e princípios. Também tem para a resolução de problemas. A pesquisa científica ela é frequentemente realizada para encontrar soluções para práticos e desafios em diversas áreas, como medicina, engenharia, ciências sociais, dentre outras. Inovação e desenvolvimento para tecnologia. Muitas pesquisas são conduzidas com o objetivo de desenvolver novas tecnologias, produtos e processos que possam melhorar a qualidade de vida, né, e impulsionar o progresso econômico e social. Melhoria de políticas e práticas, né? Validação de teorias, que a pesquisa científica é usada para testar e validar teorias existentes, garantindo que sejam robustas, aplicáveis em diferentes contextos. Formação acadêmica e profissional, a realização de pesquisa ela é uma parte fundamental da formação acadêmica e profissional, e ajudando a desenvolver habilidade crítica, analítica e metodológica. Bom, a número 4, ela pede a diferença entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa e também a mista, né? A pesquisa quantitativa, ela envolve dados numéricos, análise de estatística, objetividade, amostras grandes e instrumentos de coleta. Dados numéricos, ela utiliza dados que podem ser medidos e expressos numericamente. Já na análise de estatística, ela é feita usando técnica de estatística, né? E permitindo a identificação de padrões, correlações e diferenças. Já em objetividade, que ela busca ser objetiva e neutra, né? Minimizando a influência do pesquisador. E amostras grandes, que geralmente utiliza amostras para garantir a representatividade dos resultados. E os instrumentos de coleta é o questionário, surveys, testes padronizados e outras ferramentas que são estruturadas. A pesquisa qualitativa, ela é uma pesquisa que envolve dados que são descritivos e não numéricos, como palavras, imagens, observações, análise interpretativa, que é uma análise feita de forma que dá para interpretar, né, buscando entender significados, contextos e perspectivas. A subjetividade, que reconhece e valoriza a influência do pesquisador na interpretação dos dados. Amostras pequenas, que utiliza amostras menores, né, mais focadas, com participantes selecionados de forma intencional.
E instrumento de coleta, ela utiliza entrevistas, grupos focais, observações e análise de documentos. Já a pesquisa mista, ela envolve combinação de métodos, né, que integra elementos da pesquisa quantitativa e qualitativa no mesmo estudo. Complementaridade, usa métodos quantitativos e qualitativos para complementar e enriquecer a compreensão de um problema de pesquisa. Também tem a flexibilidade, né, que ela permite uma abordagem mais flexível e abrangente, adaptando ali às necessidades do mesmo estudo. E a validação cruzada, que os dados qualitativos podem ser usados para validar e aprofundar os achados quantitativos, e vice-versa, né? Vamos falar no número 5, que está pedindo uma pesquisa do que é uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa etnográfica e um estudo de caso, né? A pesquisa bibliográfica ela é um método de investigação que envolve a revisão e análise de materiais previamente publicados, né? Que são aqueles materiais que a gente encontra em bibliotecas, né? Virtuais, físicas ou também na internet. A gente encontra muitos materiais, artigos, sobre um determinado tema ou área de estudo, né? Esses materiais podem incluir livros, né? Artigos, como eu falei. As características de uma pesquisa bibliográfica fontes secundárias, né? Que se baseiam em fontes já existentes, não envolve coleta de dados originais. Revisão da literatura, que visa reunir, organizar e sintetizar o conhecimento existente sobre um tema específico. Identificação de lacunas, que ajuda a identificar áreas que ainda precisam da investigação ou onde há divergências na literatura. Fundamentação teórica, que é muito importante, que fornece a base teórica e contextual para pesquisas empíricas subsequentes. Já na pesquisa etnográfica, a definição dela, que ela fala que ela é uma abordagem qualitativa, que envolve observação e análise detalhada das práticas culturais, comportamentos e interações de um grupo ou comunidade em seu ambiente natural. O pesquisador geralmente passa um tempo significativo imerso na comunidade para obter uma compreensão profunda e contextualizada. Um exemplo é, como uma professora minha disse, ela fez essa pesquisa etnográfica, ela foi no local, ficou lá com eles, observando, né, as pessoas, e ela fez essa pesquisa etnográfica. Quais são as características dela? Ela é uma observação participante, o pesquisador se envolve diretamente com o grupo estudado, né, observando e muitas vezes participando de suas atividades diárias. Contexto natural, que é a coleta de dados ocorre no ambiente natural do grupo, sem intervenções artificiais. Descritiva e interpretativa, os dados são descritos detalhadamente e interpretados para compreender os significados culturais e sociais das práticas observadas. E também a imersão prolongada, o pesquisador passa um longo período com o grupo, que permite a compreensão, né, mais rica e profunda. Já o estudo de caso, ele é uma abordagem de pesquisa que envolve a investigação aprofundada e detalhada de um único caso ou um pequeno número de casos. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma organização, um evento ou fenômeno específico. Já as características do estudo de caso, ele oferece um foco profundo, né, que oferece uma análise detalhada e aprofundada de um caso específico. Contextualização, né, ele é contextualizado dentro de um ambiente ou situação real. E também métodos múltiplos, que pode usar uma combinação de métodos de coleta de dados, como entrevistas, observações, documentos e artefatos, né? E também ele é exploratório, né? Que ele é descritivo ou explicativo, que pode ser utilizado para explorar novos fenômenos. Bom, eu vou apresentar quais são os elementos textuais em TCC e explicar o que é necessário a ser apresentado na metodologia, né? O número 1, que é a introdução, que envolve a contextualização, apresenta o tema, né, e o seu contexto. A justificativa, que explica a relevância do estudo. Objetivos, define os objetivos gerais e específicos. Problema de pesquisa, que formula a questão principal que o estudo pretende responder. E hipóteses, se for aplicável, né? Ela propõe suposições que serão testadas. Também, que é importante, a revisão de literatura, que é o referencial teórico, que ele apresenta as teorias e conceitos relevantes para o tema. Análise crítica, que ela discute trabalhos anteriores e identifica lacunas da pesquisa existente. Metodologia, também, descreve os métodos e procedimentos utilizados na pesquisa, que é o tipo de pesquisa, que define se a pesquisa é quantitativa, qualitativa, ou mista, né? Amostra, que detalha a população e a amostra utilizada no estudo. Instrumento de coleta de dados, que descreve os instrumentos utilizados, ou se for questionários, se for entrevistas, né, observações, etc. Procedimento de coleta de dados, que explica como esses dados foram coletados. Também análise de dados, né, que descreve como que esses dados foram processados e analisados, né, pelo autor. E também as limitações da pesquisa, né, que reconhece as limitações do estudo. E resultados, né, que deve apresentar os achados da pesquisa de forma bem clara e objetiva. Dados e análises, né, mostra os dados coletados e análise realizada. Discussão, que interpreta os resultados e discute suas implicações. Comparação com a literatura, né, que faz aquela comparação com estudos anteriores. Contribuições, que destaca as contribuições que teve do estudo para o campo de conhecimento, né, e a conclusão, que ela resume os principais achados da pesquisa, que é a resposta ao problema da pesquisa, né, que teve no início, né, teve que ter a resposta. Recomendações também, que sugerem implicações práticas e possíveis futuras pesquisas, né, e referências, que lista todas as fontes citadas no trabalho de acordo com as normas, né, de citações adotadas. Também
anexos e apêndices, né, se for aplicável também, não que seja obrigatório, né, se for aplicável, né, vai de acordo com a sua pesquisa. O anexo inclui documentos suplementares relevantes, não elaborados pelo autor, e também apêndices que incluem materiais elaborados pelo autor que complementam o texto. A seção, né, que é a seção que fala de metodologia para o TCC, ela é essencial porque ela detalha, né, como que essa pesquisa desse aluno foi conduzida, né, e é necessário que esta seção apresente tipo de pesquisa, né, qualitativa, quantitativa ou mista, população e amostra, instrumento de coleta de dados, procedimento de coleta de dados, procedimento de coleta de análise de dados, né, e limitações da pesquisa, né. Como a gente já tinha apresentado no TCC, né, a análise de um TCC, tudo tem que estar bem detalhado, né, para o leitor se identificar, conseguir entender, né, que seja uma leitura mais facilitada, né, ter tudo certinho, de onde que ele tirou os dados, enfim, tudo isso. Bom, e agora eu vou apresentar os elementos pós-textuais de um TCC e explicar a diferença de apêndice e anexo. Bom, os elementos pós-textuais, eles fazem parte do TCC, é muito importante também, eles complementam e fornecem suporte ao conteúdo principal. Nele inclui referências, né, uma lista completa de todas as fontes citadas no trabalho, formatado de acordo com as normas de citações adotadas, por exemplo, da ABNT, o glossário, né, se for necessário também, que é a lista de termos técnicos utilizados no trabalho, acompanhadas de suas definições, o que eu acho muito importante, que a gente analisou no TCC que não tinha os termos técnicos, né, que tinha só um início ali, um nome científico, não tinha um nome, como que eu vou dizer, um nome fácil, não, a identificação do que é aquilo ali, tipo, tem siglas, né, também palavras, letras iniciais, ele não tinha o restante, né, para identificar do que ele estava falando, foi isso que eu quis dizer. Anexo, né, que são documentos não elaborados pelo autor, mas que são relevantes e utilizados como suporte no TCC. Índice, né, que é a lista de assuntos, nomes ou termos importantes utilizados no TCC, acompanhada das páginas onde aparece, né, que isso deve ter também, porque dá para acompanhar mais fácil, né. Vou falar aqui sobre a diferença de apêndice e anexo. O apêndice, a definição dele é um material suplementar elaborado pelo autor, que é incluído no final do trabalho para fornecer informações adicionais e detalhadas que complementam o conteúdo principal. A finalidade dele serve para dar suporte ao texto, fornecendo detalhes que seriam excessivos ser incluídos no próprio trabalho. Exemplo, questionários, roteiros de entrevista, tabelas, gráficos, códigos de programação, formulários desenvolvidos pelo autor. E a identificação, né, são identificados por letra, apêndice A, apêndice B, apêndice C, etc. E devem ser mencionados no texto principal. Já o anexo é uma definição, documentos não elaborados pelo autor, mas que são relevantes e utilizados como suporte ou evidência para o conteúdo do TCC. A finalidade dele é fornecer informações adicionais que suportam ou comprovam o conteúdo do trabalho, mas que não foram produzidas pelo autor. Exemplo, é a lei, decretos, artigos, fotografias, mapas, documentos oficiais. E é isso. E para finalizar, que é olhando para a minha área de formação, né, no curso de biologia, um problema de pesquisa seria que eu busquei algumas fontes, né, na internet, vídeos no YouTube falando sobre esse problema, né, que é a resistência de bactérias patogênicas e antibióticos nos ambientes hospitalares. Aí eu marquei aqui a identificação, mecanismo e medidas de controle, né. Objetos de estudo são as bactérias patogênicas que causam infecções em humanos e estão presentes em ambientes hospitalares. O ambiente hospitalar, né, que é áreas dentro de hospitais onde a incidência de infecções bacterianas é alta, como a UTI, né, sala de cirurgia e área de emergência. Antibióticos, que são os medicamentos que eles usam para tratar essas infecções bacterianas. Mecanismo de resistências, que é o processo pelo qual as bactérias desenvolvem resistência, né, naquele antibiótico, como mutações genéticas e transferência de genes de resistência. E medidas de controle, né, que é as estratégias e práticas para prevenir, né, a disseminação de bactérias existentes, incluindo prática de higiene, uso racional de antibióticos e desenvolvimento de novos medicamentos. E eu marquei aqui também a importância, qual que é a importância dessa investigação, né? Agravamento das infecções hospitalares, que são infecções causadas por bactéria resistente, são mais difíceis de tratar, que resultando em uma maior mortalidade e morbidade entre os pacientes que estão lá hospitalizados. Essa resistência dessa bactéria, ela leva ao uso de antibióticos mais caros e também mais tóxicos, aumentando o custo e complicações, né, no tratamento. O impacto na saúde pública, né, que essa disseminação de bactérias resistentes aos antibióticos, elas podem se estender além dos hospitais, né, elas afetam a comunidade em geral, a sociedade, ela reduz a eficácia dos tratamentos padrão, né, que é aquele medicamento comum que a gente encontra, né, para esse caso, comprometendo, né, a saúde pública e também a necessidade de novas estratégias, né, que a pesquisa pode identificar novos alvos para o desenvolvimento de antibiótico e outras terapias, ajudando a superar a resistência bacteriana. E também a investigação dos mecanismos de resistência pode levar ao desenvolvimento de diagnóstico rápido, né, que permite a detectação de bactéria, melhorando a resposta clínica, né. Também marquei políticas de saúde, que são resultados de pesquisas, podem influenciar políticas de saúde pública, né, promovendo o uso racional de antibióticos e a implementação de melhores práticas de controle de infecções hospitalares. Fornece dados essenciais para campanhas de conscientização, né, que é campanha de conscientização é onde você informa as pessoas do ocorrido, né, do que elas podem estar fazendo, sobre a importância da prevenção e controle da resistência dessa bactéria.
E a educação e treinamento. A investigação ela pode contribuir para a formação de profissionais de saúde, equipando-os com conhecimentos e habilidades para combater a resistência bacteriana de maneira eficaz. E também promove a conscientização entre os profissionais de saúde sobre a importância da higiene e da administração adequada de antibiótico. E a conclusão, né, desse caso é que investigar a resistência de bactérias patogênicas e antibióticos nos ambientes hospitalares é muito essencial para enfrentar um dos maiores desafios contemporâneos da medicina e da saúde pública. Compreender os mecanismos de resistência e identificar as principais bactérias envolvidas, né, identificar quais são essas bactérias envolvidas nessa resistência e desenvolver medidas eficazes de controle para poder salvar vidas, né, das pessoas, reduzir custos de saúde e melhorar a qualidade de cuidados hospitalares. Então, para finalizar, foi isso, né, sobre a área de formação, né, que eu escolhi. Né, foi em cima desse caso que eu pesquisei alguns como que fala, depoimentos, né, tanto de médicos como de enfermeiros também que encontram na internet, sobre a resistência dessas bactérias, né, que se prolifera muito no ambiente hospitalar, principalmente, né, em salas de cirurgia.